O que foi, jovens curiosos? Depois de anos e anos assistindo a centenas de documentários, programas de televisão e milhões de imagens e vídeos na internet, ainda existem coisas que sempre nos surpreendem. Talvez seja porque somos mais de 7 bilhões de pessoas, e com o acesso imediato à internet, podemos nos deparar literalmente com qualquer coisa a qualquer momento. E mesmo que você ache que já viu de tudo, sempre há coisas novas, e é por isso que existe o Senhor Curiosity. Por isso e por muito mais, estas são 20 coisas que você verá pela primeira vez na sua vida. 1. Hoje em dia, com tanta tecnologia, vemos telas e cabos por todos os lados. E como sabemos, a maioria dos cabos é composta por cobre em seu interior para transportar eletricidade. Mas você sabia como é o interior de uma mina de cobre? É assim, tão atraente e chamativo, que é o interior de uma das milhares de minas de cobre que existem ao redor do mundo. Esse curioso líquido azul não é tinta, mas sim o resultado de um mineral conhecido como azurita, que se encontra nos depósitos de cobre, entrar em contato com o ar e se oxidar. Dessa maneira tão satisfatória, A crise mundial desencadeada pela doença do coronavírus, 19 atingiu todas as indústrias de uma maneira inimaginável. E como sabemos, tudo relacionado ao transporte está com sérios problemas devido ao pouco movimento das pessoas. Tanto é assim que, se formos aos portos de muitos países, vamos nos deparar com essas imagens. O que estamos vendo são centenas de navios petroleiros que não conseguem descarregar sua carga no porto de Los Angeles, já que sem o movimento de pessoas não há consumo de combustível e as indústrias não precisam do descarregamento do petróleo. Por isso, esses navios esperam durante semanas inteiras para finalmente poder descarregar e voltar para seus países. 3. Os vulcões são formações naturais que nos atraem não só pela sua lava fascinante, mas também, talvez, pela adrenalina que sentimos ao estar perto de uma montanha prestes a explodir. E mesmo que você já tenha visto alguns vídeos de rios de lava correndo pelo Havaí ou de vulcões em erupção, com certeza você nunca tinha visto, ou melhor dizendo, ouvido a incrível onda expansiva que um vulcão pode gerar quando entra em erupção. O vulcão, conhecido como Monte Taburbu, está localizado em Papua Nova Guiné e é conhecido por entrar em atividade de tempos em tempos. Fique tranquila, senhora. Natureza 4. Debaixo do oceano encontramos as espécies mais incríveis. E mesmo que você já tenha visto uma baleia nadando ou vindo à superfície, com certeza nunca viu como é a visão de cima. O momento em que uma baleia lança um jato de água e ar pelos seus respiradouros. E sim, o drone que estava filmando ficou todo molhado, mas esse era justamente o objetivo, já que fazia parte de uma pesquisa em que esses animais estavam sendo estudados. Por isso, o drone precisava ficar coberto pelo líquido expelido pelas baleias para poder estudar a mucosa dos pulmões delas. 5. O ano de 2020 é um ano que ficará na história, por ser talvez um dos piores anos na vida de muitas pessoas. A pandemia não só gerou centenas de crises e problemas pelo mundo todo, como também obrigou as pessoas a ficarem dentro de suas casas por muito tempo. Embora, sempre é preciso valorizar as coisas positivas, como este vídeo. Um jovem nos Estados Unidos queria pedir um café na Starbucks, e como não podiam entregar na casa dele, teve a ideia inovadora de amarrar uma cesta ao seu drone e voá-lo até a cafeteria para pegar o pedido, de uma maneira bastante avançada e adaptada ao mundo atual. 6. Enquanto alguns de nós assistimos séries para passar o tempo, saímos para a natureza e praticamos algum esporte tranquilo. Temos que saber que, a alguns quilômetros de altura, há algumas pessoas que estão vivendo seus dias ao máximo de adrenalina. E neste caso, encontramos Ilko Iliev, um paraquedista e dublê que realiza acrobacias realmente incríveis. E no vídeo, vemos ele fazer algo único ao ficar em pé em cima do paraquedas do seu companheiro, enquanto ambos caíam após saltarem de um avião na região de Sabinosa, nas Ilhas Canárias. Por que tão extremo, Ilko? Porque Siet. Embora a matemática possa ter parecido um pouco complexa e para alguns entediante, para alguns cientistas que dedicam a vida a isso, permite que eles façam coisas tão malucas como estas. O que você está vendo é um mecanismo que consegue representar perfeitamente o número Google. Esse conjunto de 100 engrenagens está conectado, assim como os ponteiros de um relógio, e depois que uma engrenagem dá uma volta completa, a próxima se move um pouco. O mais curioso disso é que, para que a última engrenagem consiga dar uma volta completa, a primeira engrenagem teve que girar o número Google de vezes, que é o 1 acompanhado de 100 zeros.
E caso você esteja se perguntando, isso levaria bilhões de anos até acontecer? 8. Quando a gente pensa nos maiores animais do mundo, pode pensar nas baleias. Mas, pelo visto, o maior animal do mundo foi descoberto há pouco tempo por alguns cientistas relaxados no fundo do mar. Conhecido como Siphonóforo bolemia, essa espécie de verme marinho pertence à família das águas-vivas e pode crescer muito ao longo da sua vida, chegando a atingir dimensões recordes, como vemos no vídeo, de cerca de 50 metros de comprimento. Dessa forma, ele não é tão grande nem pesado quanto uma baleia azul, mas acaba sendo mais comprido. 9. Cada país tem uma cultura e paisagens únicas que fazem com que muitas pessoas o visitem todos os anos. E se, por exemplo, você é daqueles que gostam de frio e neve, talvez o melhor destino para um inverno congelante seja a Groenlândia. Este país gelado tem paisagens que impressionam muita gente. E enquanto a maioria colocaria um casaco bem quente e tiraria algumas fotos na paisagem, outros, como Ana Bombos Vietchir, preferem vestir uma roupa de neoprene, fazer um buraco no gelo e mergulhar alguns metros na escuridão total para nadar ao lado de um iceberg. 10. Dependendo de quem você perguntar, a neve e o frio podem ser algo totalmente odiado ou algo amado. E além de nos dar paisagens de sonho ou a possibilidade de fazer bonecos de neve, ou praticar esportes radicais como esqui ou snowboard, também nos presenteia com eventos únicos como este vídeo. Depois de uma nevasca muito intensa, os passageiros de uma estação de trem estavam esperando que a locomotiva tirasse a neve dos trilhos, de uma maneira bastante especial. Mas acho que o fato de quererem gravar fez com que não levassem em conta o quão perigosa ou pelo menos agressiva a situação poderia se tornar. Com o trem jogando neve para todos os lados. 11. Sabemos que os animais aquáticos podem apresentar alguns comportamentos ou eventos realmente únicos. Neste caso, encontramos um tubarão-cobre que vai se aproximar lentamente de um cardume de peixes. Eles estavam sendo devorados não só por peixes maiores, como atuns, mas também recebiam um ataque de fora, com alcatrazes que mergulhavam para comê-los. É curioso não só o movimento e a estratégia dos peixes pequenos para se defenderem, mas, além disso, o fato de o tubarão entrar dentro daquela bola de peixes chama muito atenção. 12. Durante os últimos anos, o ser humano tem pesquisado as possibilidades de estabelecer uma civilização em Marte e conseguir chegar à Lua com mais facilidade. Mas caso isso seja caro demais, será que poderíamos visitar os desertos de Utah, que são parecidos nesses vídeos incríveis? Além de encontrarmos motociclistas acrobatas saltando por grandes montanhas em pleno deserto, também podemos ver a paisagem incrível, quase de ficção científica que aparece no local. 13. Durante anos, nós, pessoas, temos sonhado em algum dia poder ter poderes. E por isso, sempre que podemos, inventamos algum gibi, série ou filme de algum personagem com superpoderes. Mas, e se eu te dissesse que, para poder tocar metal a 1000 graus Celsius, você não precisa ter superpoderes, mas sim que seu corpo pode fazer isso naturalmente? Como vemos a seguir, nosso amigo de aparência russa tem a grande ideia de tirar qualquer proteção possível e passar a mão pelo metal fundido a altíssimas temperaturas. O curioso é que, por um efeito conhecido como efeito Leidenfrost, o tempo de contato é tão curto que, mesmo sem luvas, os humanos não se queimam por causa da camada de umidade que a pele possui. Que corajoso o Sr. Russo 14. Um dos terrenos mais difíceis para se locomover de carro ou moto são aqueles lugares de frio extremo, onde a neve e o gelo tomam conta de todas as estradas. Mas, por sorte, hoje em dia, com tantas inovações e tecnologia, você sabia que uma caminhonete pode se transformar em uma moto de neve gigante em apenas alguns minutos? Existe uma tecnologia que é vendida com o nome de Track and Go. Ela permite que as pessoas coloquem esteiras com trenó em cada uma das rodas da sua caminhonete. Para poder circular sem problemas pela neve, Casey, a natureza é tão agradável quanto perigosa. E quando ocorrem alguns fenômenos como tornados, terremotos, tsunamis ou erupções vulcânicas, nós percebemos o quão insignificantes somos diante do enorme poder que o planeta tem? E, neste caso, não estamos vendo um tornado. Mas esses ventos fortíssimos têm a curiosidade de que, ao começarem a sacudir tudo pelo caminho, levantaram banheiros químicos pelos ares. Esses banheiros voadores não só ameaçavam cair em cima de alguém, como também conseguiram criar uma chuva de líquidos nada agradáveis, que caíram em cima das pessoas. 16. Para encontrarmos as espécies mais raras e chamativas, temos que ir para o fundo do oceano, onde vamos encontrar animais realmente incríveis.
E neste caso, nos deparamos com uma situação bastante curiosa, onde uma pobre Meusa Corona, depois de alguns meses de vida, acabou no fundo do oceano para morrer. Mas de repente apareceram algumas estrelas do mar que aproveitaram a ocasião e se aproximaram para se alimentar da água viva moribunda. De uma maneira bastante assustadora. Mas que horror! 17. As joias são algo muito chamativo, mas como sabemos, embora muitas vezes vejamos algum colar ou relógio dourado, isso não significa que sejam feitos totalmente de ouro. Neste caso, encontramos um químico que vai se encarregar de extrair o máximo possível de ouro de diferentes correntes e pulseiras. Através de processos químicos, usando diferentes ácidos que vão separando o ouro de outros materiais, como a prata ou o bronze. Depois de algumas horas, ele conseguiu separar uma boa quantidade de ouro e depois de fundi-lo, transformou-o em pequenos lingotes. 18. Ao longo do planeta, podemos encontrar centenas de fenômenos que realmente nos surpreendem. E em pleno 2020, imagine acordar de manhã, sair de casa e se deparar com essa imensa e assustadora nuvem surgindo no horizonte da sua cidade. Essa nuvem tão estranha e tão massiva apareceu há alguns meses na cidade de Block Island, que está localizada em uma das várias ilhas que formam a região de Rhode Island, no estado de Nova York, Estados Unidos. 19. Na natureza, tudo está equilibrado e cada animal segue seu lugar na cadeia alimentar, embora de vez em quando possa acontecer algum acidente. E que, por exemplo, um enorme atum coma uma gaivota? Sim, mas fiquem tranquilos que a gaivota sobreviveu e conseguiu voltar sã e salva para casa. O que aconteceu foi que alguns turistas tiveram a brilhante ideia de jogar pequenos peixes para os atuns, para ver como eles se alimentavam. E a gaivota, na tentativa de se alimentar, acabou por alguns segundos dentro do imponente atum. Melhor se afastar do atum, gaivota 20. Quando olhamos para o céu durante o dia, vemos uma grande paisagem azul. E, como sabemos, essa cor acontece por causa de como a atmosfera reflete a luz solar e outras questões científicas. Bem, neste caso estamos diante de um fenômeno conhecido como brilho de coroa, que nos presenteia com essas luzes tão estranhas durante um dia de tempestades. O que acontece é que a luz solar vai se refletir de uma maneira bastante curiosa, quando reflete nas partículas de gelo que se formam nas nuvens, junto com um campo eletrostático criado por uma tempestade elétrica, o que nos dá como resultado esse evento tão misterioso. Antes de ir embora, mando um abraço para Jenny Pardo, outro abraço para Anti-Spammer, também um grande abraço para Cristóvão Penha Medina e outro abraço para Fred Rijo. Depois, outro abraço para Sarita Golden e, por fim, um grande abraço para Fossilando. 36, outro grande abraço para Intenso Adriano e o último abraço vai para o craque César Lozano.